Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado de algumas notícias recentes que falam da descoberta de novos dinossauros na Europa. Então, logo após a vinheta, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses dinos europeus. Muito bem, pessoal. Eu estive um pouco sumido de trazer aí vídeos falando sobre notícias da paleontologia e coisa do tipo, porque minha vida ela tem andado bastante ocupada nesse sentido, né? Inclusive eu tenho muito trabalho para fazer ainda. Uma parte disso é algo que inclusive eu nunca cheguei a falar aqui no canal, por incrível que pareça. Pelo menos acredito que eu não tenha falado ainda. Mas é que agora eu estou fazendo mestrado e eu não estou na minha cidade natal, né? Eu sou do Paraná, só que agora eu estou morando em Natal, no Rio Grande do Norte, e estou fazendo mestrado aqui na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu acho que eu nunca falei disso em vídeo antes, né? Então, como eu estou fazendo muita pesquisa, eu estou trabalhando em vários projetos diferentes, eu acabo não tendo muito tempo para trabalhar aqui no canal. Mas eu decidi voltar aos poucos aí a fazer vídeos assim que possível. E hoje eu fiz um apanhadão de várias novas descobertas de dinossauros que acabaram saindo na Europa, porque coincidentemente nas últimas semanas a gente teve várias delas. Então eu vou falar de algumas dessas descobertas aqui, pelo menos as mais interessantes, né, as mais relevantes, beleza? Então, para a primeira notícia, a gente vai falar um pouco de um novo iguanodonte com vela. Então, os iguanodontes, né, eles são esse grupo de dinossauros ornitópodes, que são dinossauros herbívoros, geralmente quadrúpedes, né, mas também existem exemplos bípedes, né? E os iguanodontes, eles foram muito comuns, principalmente ali durante o Jurássico e início do período Cretáceo. Inclusive, para quem assistiu, né, o filme Dinossauro da Disney, né, lançado lá nos anos 2000, o Aladar e outros personagens ali do filme, eles são iguanodontes, né? E é um grupo ali que a gente encontra exemplares em vários locais do planeta, né? América do Norte, Europa, Ásia, Austrália, África, né? E até mesmo aqui na América do Sul. E esses animais eles são famosos por terem aqueles polegares, né, terminados em esporões. Provavelmente deveriam ser utilizados para algum tipo de combate, né, provavelmente entre animais da mesma espécie, né, ou até mesmo contra predadores, a depender do caso. E a Europa tem vários registros fósseis de iguanodontes. O próprio iguanodon, né, o iguanodonte original, que é o segundo dinossauro descrito aí na história da humanidade, ele foi encontrado na Europa, né, ali na Inglaterra. E, curiosamente, no vídeo de hoje, eu vou falar de dois ornitópodes, né, dois novos ornitópodes que foram descobertos ali na Europa. E um deles é o Istiorax marcaturei? Enfim, o Istiorax, que era um iguanodonte com vela, com uma vela nas costas. Então é muito interessante quando a gente olha para o registro fóssil, que a gente vê vários animais eles desenvolvendo velas, né, nas costas, né? Lá no Permiano a gente tinha animais como o Dimetrodon, o Edaphosaurus e o Platyhystrix, né? Dois sinapsídeos e um anfíbio, né, respectivamente. Daí ali no Triássico a gente teve alguns pseudosúquios, né, que desenvolveram velas, como é o caso do Arizonasauro. Ainda durante a Era Mesozoica, né, a gente teve o próprio espinossauro, né, que é famoso pela sua vela nas costas. E a gente teve, inclusive, um iguanodonte com vela famoso, que é o Ouranossauro, né, que inclusive conviveu com o espinossauro, né, ali na África, né, e ele também tinha essa vela nas costas. Apareceu aí nos jogos do Jurassic Park, apareceu acho que inclusive numa das animações do Jurassic World, mas até onde a gente sabia, o Ouranosaurus ele era o único iguanodonte, o único ornitópode que exibia uma estrutura, né, parecida com uma vela.
até agora. Essa nova descoberta ela foi descrita ali pelo paleontólogo, né, o Jeremy Lockwood e colaboradores e publicado oficialmente no dia 8 de setembro de 2025. Então ali no iniciozinho do mês. Seus fósseis eles foram encontrados em rochas da formação Wessex, no país de Gales, que fica ali nas Ilhas Britânicas, que é uma das Ilhas Britânicas. Então, pessoal, gravando esse áudio aqui depois que eu já gravei o vídeo, vocês vão ver que várias vezes, enquanto eu estiver falando desse dinossauro, eu vou falar do país de Gales. Mas, na verdade, o animal não foi descoberto no país de Gales. Ele foi descoberto na ilha de Wight, que também ali é parte das Ilhas Britânicas, mas é outro local completamente diferente, né? Tanto que aí no mapa que eu coloquei na tela, vocês conseguem ver. Aqui fica a ilha de Wight e aqui fica o país de Gales. Eu acredito que essa confusão tenha acontecido porque em inglês o país de Gales é Wales, né? Então me deu uma confusão ali e eu passei a chamar a ilha de Wight de País de Gales. Então toda vez nesse vídeo que eu estiver falando de País de Gales, na verdade eu estou falando da ilha de Wight, beleza? Perdão aí pelo erro. E ele é da idade barremiana do período Cretáceo, então por volta ali entre 125 e 121 milhões de anos atrás, bem ali da parte inicial do Cretáceo, né? E a gente sabe que esse animal ele também teria uma vela nas costas ou algo semelhante a uma vela, porque a gente encontrou várias vértebras desse animal, né? Então foram encontrados ali, acho que pelo menos uma vértebra do pescoço, né? Uma vértebra cervical e várias vértebras ali da coluna, do sacro e também parte da bacia do animal. E inclusive uma curiosidade que é até um pouco triste, mas é o que é citado no artigo, é que quando eles estavam escavando nessas rochas da formação Wessex, entre as escavações, né, parte do material foi escavado por outros caçadores de fósseis. Então alguém foi lá na formação, né, o material estava em processo de ser escavado e o pessoal escavou, né, meio que roubou esse material ali da formação. Então os autores eles citam no artigo, inclusive, que eles não sabem quanto do esqueleto desse dinossauro foi perdido porque outras pessoas foram lá, né, durante o período entre escavações e levaram parte do material. Isso sabe Deus onde é que esse material está agora. Ainda assim, a gente tem bastante coisa, né? Esse material do Istiochus, ele foi encontrado nas mesmas rochas onde foi encontrado um outro dinossauro famoso ali do país de Gales, que é o Eutyrannus leng, que foi um tiranosauróide, o basal ali, que viveu nesse local e foi encontrado aí na mesma formação, né? Esse animal, ele é estimado tendo ali medido por volta de 5 a 6 metros de comprimento, e ele tinha a parte, né, de cima das suas vértebras bastante alongadas, o que em vida deve ter formado uma estrutura bem semelhante a uma vela. Apesar de não ser uma vela como a gente está acostumado, ela não tem aquela aparência semicircular, né? Ela é mais quadradona assim. E qual que era a função dessa estrutura? Existem várias hipóteses, né? Mas a hipótese que os autores discutem, a melhor hipótese para isso, é que essa vela ela servisse de uma forma de reconhecimento visual e também como display, né, provavelmente um display sexual. Muito provavelmente, vários desses animais antigos, pré-históricos, né, que tinham velas nas costas, essa vela tinha como principal função uma função de display sexual mesmo, né? E isso é até legal da gente discutir, porque geralmente quando a gente está falando de adaptações, quando a gente está falando do surgimento de estruturas, né? Quando a gente está falando de evolução em si, muita gente tem uma visão muito utilitarista da evolução. Então, todas as estruturas que aparecem num organismo durante a sua evolução, a gente tende a interpretar, e isso inclusive é algo que a gente aprende muito na escola, que aquilo é fruto de seleção natural, apenas seleção natural. A gente vê isso muito na escola, né? Então, na escola, o principal fator de evolução de populações é a seleção natural. Então, a gente acaba saindo com um viés de que
tudo na natureza tem que ter um propósito, tem que ter uma função, tem que ter uma utilidade. Então, antigamente, acreditava-se que essas velas que esses animais teriam, elas teriam uma função objetiva, né? Elas funcionariam principalmente para fazer controle térmico do animal, né? Ele poder regular a sua temperatura corporal utilizando dessa estrutura. O que talvez para alguns grupos fosse verdade, mas para outros, como o próprio espinossauro, talvez não fosse tão útil, até porque a vela do espinossauro não era uma vela fininha, ela provavelmente era uma vela mais carnuda, então ela não teria muito essa função de regulação corporal, né? Mas a gente acaba esquecendo e a gente acaba não vendo, né, na escola, e eu falo isso com propriedade porque eu fui professor de ciências e de biologia por alguns anos, e a gente acaba deixando de lado a seleção sexual. Esse tipo de seleção onde um dos sexos de uma espécie, eles acabam selecionando determinadas características porque a fêmea gosta mais de uma determinada característica. Um exemplo muito famoso é o próprio caso dos pavões. Se a gente pensa nos pavões, o pavão macho, né, ele tem aquelas penas maravilhosas, lindas, super chamativas, coloridas, enormes, né, que formam aquele leque gigantesco, né? E se a gente pensa de um ponto de vista só objetivo, né, só de um ponto de vista puramente técnico, né, puramente de seleção natural, aquelas penas do pavão não fazem sentido, porque aquelas penas, elas atrapalham na movimentação do pavão, atrapalham no voo dele, deixa ele mais exposto para predadores. Então, de um ponto de vista prático, não faz sentido o pavão ter aquelas penas maravilhosamente lindas e chamativas e tal, porque isso está interferindo na capacidade dele de sobreviver. Só que a gente esquece que a seleção sexual existe. Então, mesmo que aquela estrutura não tenha uma função prática, ela ainda tem uma função sexual, que no caso aí é ser visto pelas fêmeas e selecionado pelas fêmeas, no caso do pavão, e no caso, provavelmente, de vários animais, né, que viveram ali no registro fóssil e que tem estruturas muito chamativas e que a gente não sabe direito qual que seria a função delas. Então, no caso aí do Istiorax, muito provavelmente essa vela que ele tinha nas costas tinha função aí de identificação, né? Então, para animais da mesma espécie conseguirem se identificar, até porque nas Ilhas Britânicas, durante o período Cretáceo, né, tinha várias espécies de iguanodontes, né, de ornitópodes convivendo juntos, né? Então, uma estrutura de exibição seria útil, né, para os animais identificarem membros da sua própria espécie, e também uma função de seleção sexual também. Quem sabe as fêmeas de Istiorax achassem uma vela quadradona dessas muito atraente. Inclusive, sobre o nome dele, né? O que significa esse nome Istiorax marcaturai, né? Istiorax vem do grego e significa espinha com vela. E o que esse epíteto específico, né? O MacArthurai, né? O MacArthuré, é uma homenagem a Dame Ellen MacArthur, né? Que é uma atleta ali do país de Gales, que ela é uma sailor, né? Ela navega com veleiros, né? Com aquelas embarcações que possuem vela, e ela estabeleceu ali o recorde mundial de viagem mais rápida, de navegação mais rápida solo, sem paradas ao redor do globo, né? Ali em 2005. Então ela é uma grande personalidade ali do país de Gales e acabou sendo homenageada aí no nome desse dinossauro. É um bicho super interessante, um dos dinossauros mais legais que eu vi aí serem descritos em 2025, e é só um dos novos ornitópodes que foram descritos ali da Europa, certo? E o próximo, né, um outro dinossauro ornitópode que foi descoberto na Europa foi o Cariocecus bocagei, um hadrossauroide basal
com cara de carrancudo que foi descoberto ali em Portugal. Esse dinossauro ele nos foi revelado por uma pesquisa de Bertozzo e colaboradores, publicada no dia 15 de setembro, baseado em fósseis descobertos em 2016, há quase 10 anos atrás, na formação Papo Seco, na praia da Areia do Mastro, no município de Sesimbra, península de Setúbal, lá em Portugal. Essa formação, essas rochas, elas têm idade barremiana também, assim como as do Istiohaques, e datam ali de 125 milhões de anos atrás, né, durante ali o Cretáceo Inferior. Esse fóssil, ele atualmente está guardado ali na coleção da Sociedade de História Natural, na cidade de Torres Vedras, e o fóssil, ele é composto basicamente de um crânio praticamente completo. Então a gente tem praticamente o crânio todo, inclusive o crânio e mandíbula, né? E é tudo que a gente tem desse dinossauro. Inclusive é o primeiro crânio de um hadrossauroide descoberto em Portugal. Então o que é esse nome Cariocecus bocagei? Cariocecus é uma homenagem, né, uma referência ao Carióceco, né, ao deus Carióceco, que é um deus pagão ali da mitologia ibérica e lusitana, que inclusive ele sofre um sincretismo religioso, né, quando essa região é dominada pelo Império Romano, e ele acaba sendo representado ali pelo deus Marte, né, o Ares, né, que é na mitologia grega, e depois os romanos vira Marte, né? Então faz referência a essa divindade, até porque o crânio dele lembra um pouco os crânios de cavalos, ovelhas que eram sacrificadas, né, em homenagem a essa divindade. E o seu epíteto específico, bocagei, é uma homenagem ao naturalista português José Vicente Barbosa do Bocage. Como eu falei, o que a gente tem desse animal é basicamente um crânio muito bem preservado, que inclusive preserva ali a mandíbula dele. Esse animal ele tinha algumas características bastante interessantes. A primeira delas, e que tem ficado bastante evidente nas paleoartes desse animal, é que o Cariocecus ele tinha protuberâncias ósseas, né, que formavam uma espécie de sobrancelha óssea avantajada aqui, né, em cima dos olhos, e isso daria para ele uma aparência meio aquilina, uma cara meio de águia, né? A águia ela tem meio que, entre aspas, sobrancelhas, né, que deixa ela com uma cara de emburrada, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver uma águia de perto, né, ou ver a cara de uma águia. A águia ela tem aquela cara de brava assim, né? E não é porque ela tá carrancuda, é porque ela é justamente a forma como o crânio dela é organizado, que ela fica com aquela cara o tempo inteiro, né? E esse dinossauro, ele provavelmente, muito provavelmente em vida teria também essa cara carrancuda, essa cara de tá pistola o tempo inteiro, né? Essas estruturas, elas ajudariam a proteger os olhos, né? Tanto de coisas físicas, né? Por exemplo, sei lá, cai alguma coisa na cabeça do bicho, ele tem aquelas proteções ósseas que conseguem barrar alguma coisa que caiu ali, conseguem impedir que acerte o olho do animal, né? Protege inclusive do sol, né? Porque ele vai formar como se fosse uma cobertura para os olhos e vai proteger da incidência direta de raios solares. Inclusive, é levantado ali pelos autores da pesquisa que essas estruturas poderiam indicar que esse animal ele seria um herbívoro, se alimentaria de dia, né? Então ele teria um hábito ativo durante o dia, né? Um comportamento mais ativo durante o dia. E outra característica que o crânio desse animal nos revela é que o osso da maxila e do jugal, elas estariam fortemente fusionadas umas às outras, diferente aí de todos os outros ornitópodes, e isso daria para ele uma força, né, de mandíbula, de mastigação muito forte. E isso leva os autores a acreditarem que esse animal ele se alimentaria de vegetação mais dura, né, de plantas mais duras do que outros ornitópodes, né, outros animais ali do mesmo grupo que eles, né, justamente por ter essa mordida um pouco mais forte. Que é, inclusive, como eu falei, única, é a primeira vez que a gente está vendo algo assim num animal desse grupo. E uma outra coisa interessante que os autores discutem aí nesse trabalho é sobre a dispersão
dos ornitópodes, né, dos iguanodontes no caso, né. Segundo esses autores, né, as evidências que eles têm suportam de que os iguanodontes eles se originaram, né, os primeiros iguanodontia, né, eles se originaram na América do Sul, migraram para a América do Norte, da América do Norte foram para a Europa, e da Europa isso ainda durante o período Jurássico, né? E daí da Europa esses animais teriam se distribuído pelo resto do mundo, né? Migrando para a Ásia, migrando para a África, inclusive, né? O próprio Ouranosaurus, muito provavelmente, ele é descendente, né, de ancestrais que vieram, né, da Europa, e também ali para a Austrália também, que a gente tem alguns ornitópodes lá. Então, alguns iguanodontes lá, né? Então, eles teriam se originado na América do Sul e da América do Sul se dispersado para os outros continentes do planeta, o que é uma ideia muito interessante, para falar bem a verdade, né? Então, os primeiros iguanodontes provavelmente se originaram aqui na América do Sul e depois se espalharam pelo mundo. E a última notícia que a gente vai comentar hoje, agora saindo dos ornitópodes, agora a gente vai falar de um terópode, de um novo registro de ornitomimossauro da Europa. Então, para quem não conhece ou não se lembra, os ornitomimossauros eles são esse grupo de dinossauros terópodes que muitos acabaram se tornando onívoros ou até mesmo herbívoros. E é um grupo ali de dinossauros conhecidos por terem uma aparência muito semelhante a avestruzes. Quem se lembra aí de Jurassic World, Jurassic Park, deve lembrar do Gallimimus, né, que é um animal clássico da franquia. Ele é um exemplo de ornitomimossauros, né? O Strutiomimus também, o próprio Ornithomimus, né, que dá nome ao grupo. E eu me lembro muito que porque ele apareceu no Parque Pré-Histórico, né? Ele estava lá. Né? O próprio Deinocheirus, né? O famoso Deinocheirus, ele é um exemplo bem derivado ali de ornitomimossauros, né? Então eles são esses animais com uma compleição, né? Com um plano corpóreo que lembra muito um avestruz, né? Eram animais graciosos, ágeis e provavelmente muito velozes. Então essa nova pesquisa, publicada no dia 10 de setembro, feita ali por Denis Teda e colaboradores, eles falam de um novo registro de ornitomimossauro da Europa. Os ornitomimossauros eles são muito comuns na América do Norte e na Ásia, né? Tanto que os gêneros, né, de ornitomimossauros que eu citei aqui são justamente, né, ali da Mongólia, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, etc. Né? Então, são animais que são mais famosos por viver nesses continentes. E na Europa a gente tinha muito pouco registro de ornitomimossauros. O único ornitomimossauro, certeza que era um ornitomimossauro, era o Pelicanimimus, que foi descoberto na Espanha. O Pelicanimimus ele é o único registro ali que indubitavelmente é um ornitomimossauro europeu. Então era a única espécie descrita, o único gênero descrito oficialmente da Europa. Até existem alguns materiais de supostos ornitomimossauros ali da França, da Inglaterra, só que como é um material muito fragmentado, é muita coisa, pouca coisa para trabalhar, não dá para bater o martelo e dizer que é um ornitomimossauro. Agora, este material que foi encontrado na cidade de Balve, na Alemanha, ele tem características o suficiente para se dizer tínhamos mais um ornitomimossauro aqui na Alemanha. Esse material ele data ali também do início do período Cretáceo, assim como os outros dinossauros que eu falei aqui, né, ali entre idade barremiana e idade apitiana ali do período Cretáceo. E o curioso, né, é que esse material ele foi encontrado preservado dentro do que um dia foi uma caverna. Então, essa região onde esse material fóssil foi encontrado são rochas do Devoniano. Só que essas rochas do Devoniano, ali durante o período Jurássico e Cretáceo, formaram cavernas, né? E o que aconteceu? Essas cavernas, nessas rochas do Devoniano,
Com o passar do tempo, elas foram preenchidas com sedimentos do Jurássico e do Cretáceo também. Esse animal, então, ele é do Cretáceo, né? Então, os restos desse animal, eles foram muito provavelmente levados pela água ou levados por algum animal, alguma coisa assim, para dentro de uma dessas cavernas, e com o passar ali dos milênios, né, dos milhões de anos, essas cavernas foram sendo preenchidas por sedimentos. Não quer dizer que esse animal, né, era um ornitomimossauro cavernoso, né, um ornitomimossauro de caverna. Ele era muito provavelmente os restos dele só acabaram indo parar dentro da caverna mesmo, né? Ou trazidos pela água, ou arrastados por algum animal, alguma coisa assim, né? Não quer dizer que esse animal ele viveu em caverna, só quer dizer que os restos dele foram encontrados ali. Né? A gente vê muito isso também com restos de megafauna aqui na América do Sul, né? Então a gente tem várias cavernas aqui na América do Sul que tem restos de animais como preguiças gigantes, ursos, tatus, felinos como tigre dente de sabre e tal. Não quer dizer que esses animais morreram ali, né, dentro daquelas cavernas. Quer dizer que eles viviam dentro das cavernas e morreram ali. Às vezes o animal ele morreu e um predador arrastou os restos dele para dentro de uma caverna, ou o animal morreu perto de uma caverna e a água levou os restos dele para dentro da caverna. Mas, enfim, algo parecido aconteceu com esse material. Só que assim, a gente não tem material suficiente para descrever uma espécie. As únicas coisas que eles encontraram foram uma garra da mão e um metatarso, né, que é um osso do pé desse ornitomimossauro. Eles são o suficientes para a gente olhar e dizer é um ornitomimossauro, mas não tem características diagnósticas o suficiente para a gente definir uma espécie ou definir um gênero, né? Então é só um ornitomimossauro indeterminado. Mas é a segunda evidência de ornitomimossauros, né, indubitável de ornitomimossauros ali na Europa, né, além do Pelicanimimus, né, que tem muito mais material, inclusive tem seu próprio gênero, né, e por isso achei que seria interessante trazer. Inclusive, algo que eu só me toquei enquanto eu estava gravando aqui o vídeo é que esses três animais eles são basicamente da mesma idade, né? Que é dali da idade barremiana, né? Então, uma coisa muito curiosa, né? Provavelmente foram contemporâneos, apesar de serem de países completamente diferentes, né? De locais completamente diferentes. O nosso Istiorax, né? O ornitópode com a vela, ele era ali do país de Gales. O Cariocecus, ele era ali de Portugal. E esse ornitomimossauro, ele viveu ali na região do que hoje é a Alemanha, né? Então, é muito curioso que existe a possibilidade de que eles eram contemporâneos. Mas lembrando que a gente está falando aqui em coisas de milhões de anos, né? Então, talvez as espécies não tenham coexistido temporalmente, né? Mas elas estavam muito próximas temporalmente uma da outra, certo? Pessoal, então é isso. Eram essas notícias que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha acrescentado algo para vocês e eu espero conseguir trazer mais vídeos de notícias de paleontologia aqui para vocês. Como eu falei, eu tenho andado bastante ocupado com as coisas do mestrado, de outros projetos que eu estou envolvido, né? Então eu tenho tido pouco tempo aqui para estar atualizando o canal do Paleoblog, mas eu vou tentando sempre que possível. Eu inclusive estou trazendo aí algumas lives de games, né? Que envolvem paleontologia e o mundo pré-histórico, que eu espero também que vocês estejam gostando de assistir e tal, porque é algo que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de videogame e gosto de estar trazendo esses jogos para cá também. Uma coisa que eu vou testar agora no vídeo é o quanto que vocês estão engajados nesse vídeo, certo? Então, se você assistiu até o final, comente, deixe aí nos comentários Iguanodonte Pistola, para provar aí que vocês assistiram até o final, né? Que vocês me acompanharam até o final, para eu saber se vocês estão assistindo os vídeos até o final, acompanhando o quanto que vocês estão engajando nos vídeos e etc. Certo? Só uma brincadeirinha aí, vou fazer isso para os outros vídeos também. E não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Inclusive, peço para você ativar o sininho, porque muita gente não está recebendo os vídeos que eu estou publicando aqui no YouTube. O YouTube está cortando muito o meu alcance. Então, se você quer continuar sendo atualizado nos vídeos que eu vou lançando,
Ativa o sininho para você ser notificado assim que tiver vídeo novo. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo que você conhece, beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.